Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira. O evangelho que a igreja nos propõe nessa sexta-feira é João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Abra o coração, uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas boas obras me apedrejais? Os judeus responderam: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem, te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu vos disse, vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como que acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de ontem é bem semelhante ao evangelho de hoje. No evangelho de ontem, quinta-feira, Jesus está no templo ensinando, e Jesus faz uma promessa. Se acreditassem nas suas palavras, se guardassem as suas palavras, teriam a vida eterna. E Jesus diz: Abraão viu meu dia e exultou. E aí os judeus ficam revoltados, falam: como que você diz que Abraão viu o seu dia e exultou? Se você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? E ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Jesus diz eu sou, os judeus entendem bem que ele está dizendo que ele é Deus. Ele está assumindo para si a mesma natureza de Deus. Porque a palavra Yahvé, eu sou, em hebraico, só era usada para Deus. O judeu não usava essa expressão eu sou. Não falava na primeira pessoa do singular, eu sou. Esse eu sou era reservado para Deus. Porque esse é o nome que Deus se apresentou para Moisés. Quando ele se revelou na sarça ardente, Moisés perguntou: eu vou dizer que me enviou? E aí o Senhor diz: diga que eu sou aquele que sou. Eu sou te enviou. A partir de então, o judeu não dizia mais a expressão eu sou. Essa expressão ficou reservada somente para Deus. Então eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. Jesus desaparece. Jesus, por um milagre, se oculta diante deles e se retira do templo. Hoje é a mesma coisa. Olha o que diz o evangelho de hoje. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Por quê? Porque mais uma vez ele havia se apresentado como Deus. Jesus dá uma segunda chance para aqueles judeus. Jesus dá uma segunda chance. O próprio Senhor diz: eu não quero que o pecador se perca. Eu quero que o pecador se converta e viva. Esse é o tema da Escritura inteira, de Gênesis ao Apocalipse. A Sagrada Escritura é um contínuo convite à conversão. Quando Jesus chama Mateus a segui-lo, e Mateus o acolhe a sua palavra, Mateus acolhe aquela promessa de ontem que ele fez e os judeus não acolheram: se alguém guardar a minha palavra, viverá eternamente. Mateus guarda essa palavra, guarda a palavra do Senhor que diz: vem e segue-me.
Então Mateus reúne-se com seus amigos publicanos em sua casa e faz uma festa para celebrar a sua vida nova. E Jesus participa dessa festa. Os fariseus vão lá e acusam. Você come com os pecadores e publicanos? E Jesus diz, não são aqueles que têm saúde que precisam de médico. São os enfermos, são os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. E dentre esses pecadores, os primeiros eram os próprios fariseus. O problema é que os fariseus se achavam justos, se consideravam justos. Então, no evangelho de ontem, Jesus os chama à conversão e eles tentam apedrejá-lo. Nesse evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus se apresenta como Deus, os chama à conversão e mais uma vez eles tentam apedrejá-lo. No evangelho de ontem, Jesus se retira do templo. No evangelho de hoje, Jesus se retira da região que estava e vai para outra região além do Jordão. Vocês estão percebendo? Cada vez que nós reiteramos o pecado, cada vez que nós recusamos a nos converter, cada vez que nós enfiamos a cara mais fundo na lama do pecado, cada vez que nós chafurdamos na lama do pecado, nós vamos nos tornando mais distantes de Jesus. Ontem ele se retirou porque ia ser apedrejado, se retirou do templo. Hoje, porque ele ia ser apedrejado, ele se retira da região. Se retira da região e vai para o outro lado do Rio Jordão. Esse evangelho é muito claro para nós. Ou estamos com Jesus, ou seguimos, obedecemos, amamos, guardamos a palavra de Jesus, somos os seus amigos. Como ele mesmo vai dizer aqui nesse capítulo 10, aqui nesse evangelho de João, mais para frente, onde ele diz, eu não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Ele vai dizer para os seus apóstolos na última ceia. Ou guardamos a palavra de Jesus e somos seus amigos, porque ele mesmo diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ou optamos pelo pecado e Jesus vai se retirar de nós e vamos nos tornar inimigos de Deus, semelhantes ao demônio. Queridos, o que é o demônio? É alguém que não guarda os mandamentos de Jesus. E porque não guarda os mandamentos de Jesus, não é amigo de Jesus. Se não é amigo de Jesus, se torna inimigo de Jesus. De que lado você está? Aquele que guarda os meus mandamentos é meu amigo. Aquele que não guarda os meus mandamentos não é meu amigo. Se não é meu amigo, lógico, é meu inimigo. Não que Jesus seja o autor e o promotor dessa inimizade, mas cada vez que nós não guardamos os mandamentos, nós nos fechamos ao amor de Jesus. Nós nos fechamos à amizade de Jesus e nós o apedrejamos. Cada gula é uma pedra atirada em Jesus. Cada vaidade é uma pedra atirada em Jesus. Cada mentira é uma pedra atirada em Jesus. Cada egoísmo é uma pedra atirada em Jesus. Cada maledicência é uma pedra atirada em Jesus. Cada pecado é uma pedra atirada em Jesus. Ana Catarina Emmerich, a beata Ana Catarina Emmerich, teve revelações da vida de Jesus e as escreveu, as consignou em um diário, que deu origem àquele livro, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emmerich. Vou deixar aqui ao lado o livro para você comprar, investir e conhecer essa história maravilhosa. Ela diz, numa das suas visões, ela viu, enquanto Jesus carregava a cruz na sua paixão, crianças pequenas, meninos, jogavam pedras aos pés de Jesus para aumentar a dor e o sofrimento de Jesus. E Jesus, com os pés feridos, descalços, era obrigado a pisar naquelas pedras que as crianças jogavam, inocentes? Até que ponto? Mas é só uma gula, mas é só uma preguiça, é só uma mentirinha, é só uma vaidade inocente. É uma pedra que você está jogando para Jesus pisar, é uma pedra que você está apedrejando Jesus. Os nossos pecados veniais, os pecados leves, são como aquelas crianças que atiravam pedras no caminho de Jesus e faziam com que o Senhor carregasse a sua cruz com ainda maior sofrimento. Você sabe que Jesus caiu 3 vezes durante a sua paixão. Quem sabe alguma dessas pedras não ocasionou essa queda? Uma dessas 3 quedas. Imagina você, Jesus carregando a cruz, amarrado no patíbulo. O patíbulo, a gente vê as imagens de Jesus carregando a cruz assim nos ombros, mas não era assim, era horizontal. Nos braços abertos, o patíbulo, o eixo horizontal da cruz era amarrado nos braços de Jesus e ele carregava. O patíbulo pesava em média 50 quilos e ele já estava exausto, fatigado,
porque desde a quinta-feira à noite não se alimentava, havia perdido muito sangue, havia desidratado, estava faminto, havia sido flagelado. Só a flagelação já era suficiente para provocar a morte. Havia sido coroado de espinhos, havia sido esbofeteado, torturado, esgotado fisicamente. E carregava aquele patíbulo, e quando caía, não tinha como se apoiar com a mão, porque a mão estava amarrada, caía com o rosto no chão, esmagado por um peso de 50 quilos nas costas, que era o peso do batíbulo. Sabe por quê? Talvez por causa daquela pedra que a criança jogou, por causa do seu pecado venial, da gula, da preguiça, da vaidade, da soberba. São Domingos Sávio, um menino que morreu, adolescente com 15 anos, dizia: antes morrer do que pecar. Queridos, o pecado nos torna inimigos de Jesus. Ah, mas eu sou pecador, como eu vou fazer para não pecar? Eu sou fraco. O que não podemos é nos acostumarmos com o pecado e decidirmos pelo pecado. Posso até cometer uma gula, uma preguiça, uma vaidade, uma soberba, uma mentira, mas não voluntariamente, não porque eu quero. E se eu deixei escapar uma mentira, já é de imediato: oh, desculpa, não é isso, a verdade é essa, desculpa, eu menti. Se eu cometi uma gula, perdão, Senhor, porque eu cometi essa gula, dá-me a graça de não mais vos ofender. Faça um ato de contrição de imediato. Luta contra o pecado. Luta para não pecar. Medita isso. Medita isso para que Jesus não tenha que se ocultar de você. Para não ser apedrejado. Para não ser apedrejado ontem, ele se ocultou do templo. Para não ser apedrejado hoje, ele se oculta da região. Jesus não precisa se ocultar da sua alma, da sua vida. Mas que na sua vida, Jesus seja recebido como ele merece, com honra e glória, e não com pedras. Antes morrer do que pecar, dizia São Domingos Sávio. Esse grande santo, esse santo menino que morreu adolescente, rogue por nós e nos ajude a vencer o pecado nas nossas vidas. Se decida a não pecar mais e vamos lutar. Vamos lutar para sermos fiéis a Jesus. Nenhum pecado deliberadamente. Nenhum pecado deliberadamente. Mas vamos amar e dar a Jesus o que ele merece. Toda honra, poder e glória. E o amor do nosso coração. Porque ele nos amou até o extremo da cruz. Vai dizer São João: ele amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E ele nos amou até o extremo da cruz. E amor, o amor se paga. Que você tenha ofertado a Jesus amor ou pedras. Pense nisso ao longo desse dia. E viva Maria.